Se eu lesse o que vou contar, eu mesma não acreditaria. Na cidade grande, lenda é coisa bonita de cartilha, oficina de recorte e colagem, encenação de fim de semana na semana do folclore. Para quem nunca encostou o ouvido na terra fria de uma estrada de chão, para quem não viu a neblina engolir um curral ao cair da tarde, tudo isso soa como história infantil. Eu pensava assim. Pensava, até chegar à Alagoa, em Minas Gerais, pequena como segredo de família e cercada pela mantiqueira como uma concha, e descobrir que ali, o que chamamos de lenda, é uma porta que ninguém quer abrir, mas que abre sozinha quando é quinta-feira e o sino bate o ângelus. Vim transferida naquele agosto muito disposta a fazer com meus alunos o que sempre fiz. Trabalhar o folclore brasileiro com respeito, sim, mas também com alegria. Saci, curupira, iara, boitatá, mula sem cabeça. Preparei cartazes, recortes de jornal. Planejei uma roda de histórias. Na primeira aula falei do que é tradição oral, do que é invenção, do que é memória. Os meninos me olharam com um silêncio que na hora confundi com timidez. Só depois entendi que era um silêncio de quem sabe que a palavra chama coisa para dentro da sala. Pró, aqui a gente não fala da mula, murmurou uma menina magrinha, trançando e destrançando os dedos. Quinta-feira, então, nem pensar. Ri, pois ainda ria dessas coisas. Ou foi um riso para encobrir um medo antigo, daqueles que a gente acha que deixou na infância quando dormia na casa da avó e os passos na varanda tinham peso. Mudei de assunto, segui com o saci, o curupira. Só que mesmo quando falávamos do saci, um ou outro arrastava o pé debaixo da carteira como se estivesse marcando o compasso para outra coisa. E quando a aula acabou, a diretora, uma senhora firme chamada Dona Eunice, me chamou na sala dela e me ofereceu um café que cheirava a conselho. Professora, a semana do folclore é muito bonita. Mas aqui, certas coisas... Ela olhou para a janela, para a praça pequena, onde uma fileira de casas caiadas parecia ter sido colocada ali à mão, uma por vez. Fale pouco da mula. Se puder, não fale. Mas por quê? Perguntei, leve, talvez insolente. Porque a gente evita chamar pelo nome, disse, e o Han-Nomer pesou no ar como se fosse um objeto de ferro, quente. Eu, teimosa e curiosa por ofício, não obedeci. Saí da escola, atravessei a praça, vi a igreja matrizeuzinha, simples e linda, no alto de uma escadaria, como se fosse um farol para a fé cansada, e fui me apresentar ao padre. Padre Augusto, homem de voz mansa e olho inquieto, que sorria pouco. Tinha as mãos compridas de quem segura um terço com força demais. Padre, vou trabalhar lendas com as crianças. Queria combinar uma visita à igreja para falarmos de cultura popular, religiosidade. Muito bom, professora, disse, mas a palavra raja muito, ficou presa nos dentes. Só, evite a mula sem cabeça. É um costume nosso. Questão de prudência. Prudência? Na minha cabeça, prudência era atravessar a rua na faixa, era não aceitar carona de estranho. Não era calar a história de uma mulher que vira animal por pecado. Saí pensando no peso que davam aquele silêncio. E como todo silêncio chama sussurro, logo me chegou o sussurro. Alguém me falou de Dona Zefa, rezadeira, herdeira de reza de 3 gerações, que morava depois do rio, numa casinha cuja varanda tinha um banco esculpido com flores de madeira. Fui lá numa tarde de céu baixo, vento acontecendo devagar no capim. A senhora sabe reza para quebrante e para mal olhado? Perguntei, meio por perguntar, meio para medir a firmeza da voz dela. Sei. E sei de coisa que nem o padre fala, disse-me olhando como se me disse o que eu estava disposta a ouvir. Você tá cutucando o que dorme. Aqui não é a capital. Aqui a quinta-feira tem dono. Sentei, e ela me contou coisas em que, até ali, eu não acreditava. Que se uma mulher se deita com um padre, vira mula nas noites de quinta, a partir do Ângelus, e corre pelas estradas cuspindo fogo pelo pescoço, com ferraduras que queimam a terra. Que a mula não tem olhos para ver, mas tem olfato e tem ouvido para nomes, e se alguém diz o nome dela alto, ou o nome do padre,
Ela acha que há rezas que seguram, que domam, mas que só funcionam se o pecado de ambos for confessado, se a vergonha sair para a luz. E dá para desfazer? Perguntei como quem estudou teoria e quer solução. Dizem que, se alguém com coragem tirar o freio dela, a peça que morde a boca que ela não tem, o feitiço quebra por 7 noites. Mas o ferro queima a fé de quem encosta. E quem tira precisa ouvir o nome que ela quiser dizer sem morrer de ouvir. Entende? Não entendi. Ou entendi e fingi que não. Saí de lá com o cheiro de arruda no cabelo e uma inquietação que mastigava as entranhas. E como todo curioso se torna isca, os fatos começaram a me procurar. Foi na sacristia, numa tarde, quando fui levar uns cartazes à igreja, que vi o primeiro fio do escândalo puxado para fora. O padre Augusto falava baixo com uma mulher. Jovem ainda, cabelos pretos de água, rosto queimado de sol de roça. Chamava-se Rita, soube depois. Tinha as mãos tremidas de quem segura segredo pesado. Não posso mais, ela sussurrou. Já não sou eu que venho. Eu acordo com a boca doendo, como se tivesse mordido ferro, e a saia com marcas de cinza. É tentação, minha filha. O inimigo ronda. Você precisa rezar mais, disse o padre, e as palavras caíram como pedrinhas inúteis. Não minta para mim, Augusto, ela falou, e o nome dentro da igreja soou como uma blasfêmia íntima. Não me confessa como se eu fosse só fiel. A gente sabe o que fez. Eu, encostada atrás de uma porta, respirei tão pouco que quase não existi. O coração era um tambor e estou certa de que, se ele pudesse ser ouvido, o escândalo teria explodido naquele segundo. Mas eles não me viram. E eu saí andando para a praça com o mundo rodando, porque de repente a história da mula tinha encontrado gente de carne no meio do meu trabalho pedagógico. O pecado tinha rosto, e o rosto tinha nome. E nas cidades pequenas, nome tem dono, filiação, rua, e gruda nos muros como cartaz de festa junina mal arrancado. A notícia correu por baixo, como água subterrânea. A rezadeira me olhou com pena quando nos cruzamos. A diretora baixou ainda mais a voz. As mães vieram buscar os filhos com o olhar de quem mede a segurança do colégio pelo silêncio da professora. E eu, que nunca fui de recuar de uma história, decidi fazer o que chamei, para mim mesma, de pesquisa de campo. Quinta-feira, o Ângelus doía nas paredes do vale em badaladas mansas. Eu peguei uma lanterna, um caderno, e fui pela estrada de terra que leva à ponte pequena sobre um córrego sem nome. O céu estava da cor de ferro molhado. Os cachorros começaram a latir antes de eu ouvir qualquer trote. A névoa vinha de dentro do pasto, escura apesar da claridade da lua. Tinha um cheiro de ferrugem e queimado no ar, como se alguém tivesse apagado uma fogueira com sangue. Quando o sino bateu, as 7 pancadas das 6 da tarde, que em cidade viram 6 e ali viraram aviso, eu ouvi. Não foi um trote só. Foi um trote de muitos cavalos, sendo apenas um. Um som que vinha de todos os lados, como se a terra tivesse se lembrado de ter costelas. Apontei a lanterna e desejei ser outra pessoa. A luz cortou a névoa e não achou cabeça. Ela estava ali. A mula sem cabeça. Um corpo de égua curto de fome, os músculos tremendo, as patas batendo faísca no chão, o pescoço terminado num vulcão de fogo que se mexia como se respirasse, cuspindo cinzas que caíam e acendiam o capim. As ferraduras deixavam marcas que fumegavam, desenhos de cruzes invertidas por acidente. Eu quis correr, mas minhas pernas tinham virado 2 orações sem palavras. Ela me sentiu. Ouvi o ar ser puxado pelo buraco de fogo como um fole. De dentro daquele nada, um som saiu. Um lamento que parecia criança chorando embaixo d'água. E eu ouvi, nítido, um sussurro que não veio de boca alguma. Augusta. Na hora, o pavor me partiu em 2. Uma parte que entendeu que a mula chamava o nome do padre, e outra parte que entendeu que, se eu dissesse alto, ela viria. Eu mordi a língua até sangrar. Fiquei parada, braços cruzados no peito como quem segura os próprios ossos no lugar. A mula bateu as patas,
girou, e por um segundo eu vi, no meio do fogo, um brilho de metal. Um freio. Um freio pesado, trabalhado, enfiado onde não devia, mordendo um vazio que sangrava fogo. Rita, eu pensei. E o pensamento foi tão forte que teve gosto. Você me ouve? O fogo vibrou. Um som que não existia no mundo saiu de lá. Um quase nome. E então, um vulto humano apareceu na beira da estrada. Era o padre Augusto, correndo como se a batina fosse sua própria corda. Ele trazia o terço enrolado na mão como chicote. Não! Gritou. Não fale nenhum nome. A mula virou para ele. E eu vi, juro que vi, por uma fração, como se a pele queimasse e voltasse, o rosto de Rita naquela ausência. Não o rosto todo, mas a marca de uma dor que eu reconheceria em qualquer mulher. A de quem acredita que está pagando sozinha. A mula avançou e o padre, em vez de benzer, recuou. O terço caiu e o barulho das contas no chão pareceu muitos ossos batendo. Me perdoa, ele disse, baixo demais para uma confissão verdadeira. Não fui eu sozinho. A palavra agir sozinho não achou ninguém para dividir o peso com ele. O trote virou martelo. A mula encostou nele sem tocar. O calor era tanto que eu vi a batina se encolher. Ele fez o sinal da cruz atrasado. E a mula voltou para mim, porque a curiosa sempre paga a taxa mais alta. Professora? Sussurrou a voz de fogo. E era a voz de Rita, mas muda de lugar, como o vento que fala no ouvido e na nuca ao mesmo tempo. Tira. Eu entendi. Ou achei que entendi. Joguei a lanterna, avancei com as mãos nuas e segurei o freio. O ferro mordeu minha pele, e o cheiro que subiu foi de carne e missa. Puxei. Doeu em mim e doeu nela. Eu sentia uma dor que tinha dois corpos. O padre ficou parado, feito poste que já viu enchente. Eu olhei para ele, queria que ele dissesse o nome dela alto, inteiro, como quem reconhece. Queria que ele fosse padre e homem ao mesmo tempo para salvar alguém. Ele calou. Diz. Gritei. Diz o nome. As rezadeiras dizem que nome é ponte. Sem nome a gente cai no rio que passa por baixo. A mula escoiciou, uma das patas pegou meu ombro, e por dias, a marca parecia uma moeda quente grudada no osso. Eu não soltei. O freio tremeu, e por um segundo, o fogo ficou menos fogo. Vi, em reflexo de metal, a sombra de um rosto. Rita! E vi também o medo enorme e redondo do padre. Ele abriu a boca e escolheu a covardia. Ele disse, e em vez de Rita, disse mesmo Deus, porque era mais seguro se esconder atrás de quem não tinha pedido para estar ali. O fogo então fez o que faz quando não encontra confissão. Cresceu. A mula se ergueu nas patas dianteiras, e o que veio depois não foi barulho que eu saiba comparar. Foi um estalo no escuro que rompeu coisas que não eram só noite. Eu caí para trás, o ferro me escapou das mãos, e quando tentei levantar, as pernas não lembravam. A mula passou por cima de mim sem me tocar, e ainda assim parecia que eu tinha sido atropelada por todas as quintas-feiras do mundo. Ela foi direto no padre. Não vou descrever o que vi com detalhes que estraguem seu sono. Não houve sangue. Ou houve, mas o fogo bebeu tão rápido que só ficou o cheiro. Houve, sim, o barulho das contas do terço quebrando de novo, como se 8 rosários tivessem caído de uma vez. Houve o tombo do corpo contra a escadaria da igreja, um tum-tum-tum que eu ainda ouço quando alguém sobe degraus correndo. Houve um grito que a cidade inteira fingiu não ter ouvido. No dia seguinte, o padre não apareceu. Na missa de domingo, um substituto de outra paróquia falou de repente transferência, saúde, coisas assim. A praça tinha uma marca preta que ninguém varria, como sombra de nuvem parada. Rita não foi vista por 3 dias. Diziam que tinha ido para a casa de uma tia em Aiuruoca. Diziam muita coisa e calavam as principais. Eu andava com o ombro latejando e uma camada de silêncio grudada na pele. Fui até a casa de Dona Zefa. Você tentou, ela disse, pegando minhas mãos queimadas com um cuidado que parecia de avó. Às vezes o freio sai por fora,
Mas quando o homem não diz o nome, é preciso 7 tiras, 7 quintas, 7 coragens, e talvez um escândalo que ninguém topa bancar. E se eu tivesse falado o nome dela? Perguntei. E soube na mesma hora que eu não teria direito. Não era minha confissão para fazer. A mula teria vindo para você. Ela respondeu. Simples, como se estivesse explicando regra de convívio. Ela não perdoa quem chama sem poder. As aulas seguiram, tortas. As crianças desenhavam saci com boné de time, curupira com tênis. E nos pés das figuras, eu via, sem querer, o traço de ferradura. Uma mãe me disse, firme, que era melhor não fazer roda de histórias nesta semana. Outra, chorando, perguntou se eu ia embora logo. A diretora me chamou outra vez para o café. Professora, a gente aprecia seu entusiasmo, mas existem coisas aqui que são nossas e pesam muito. Não é sobre didática. É sobre não virar o rosto para o que a gente já cansou de ver. Na quinta seguinte, eu fiquei em casa. Tranquei a porta, apaguei as luzes, enrolei o terço que eu nunca tinha usado na mão esquerda. Superstição aprendida em uma semana de interior vale mais do que 4 anos de faculdade. E esperei. O Ângelus soou e os cachorros latiram. A estrada, mesmo longe, chegou dentro da minha sala. O trote veio. Não estava na rua, no pasto, na ponte. Estava nas paredes, no teto, dentro da água do filtro. Augusta, eu ouvi, e a voz foi se alargando. Rita, ela chamava a si mesma como quem se lembra que tem nome antes de ter maldição. E então, como se as paredes da casa fossem de papel, eu vi uma luz laranja atravessando as frestas. O cheiro de ferrugem quente tomou a cozinha. O terço na minha mão ficou pegajoso. E eu entendi que, em Alagoa, as coisas não entram pelas portas. Elas sabem as fendas. Os passos pararam na minha janela. Eu não respirei, não pisquei. Eu senti o calor do pescoço sem cabeça secando a lágrima que eu não deixei cair. E a voz, que não tinha boca, fez um pedido que parecia faca sendo amolada. Não deixa me esconder. Era um pedido que eu não podia atender sem me queimar. Era um pedido que o padre tinha negado por medo de perder o posto, o rosto, a farsa. Eu fiquei muda. Músculo nenhum do meu corpo se atreveu a mexer. Quando finalmente o trote se afastou, levando consigo a noite, eu desabei em cima da mesa da cozinha e chorei como criança que viu a sombra no quintal e sabe que não era árvore. Rita apareceu 2 dias depois na venda, comprando querosene. O povo fingiu que não viu as marcas de queimado nos pulsos como quem usou pulseira quente. O padre não voltou. Disseram o nome dele uma única vez no púlpito, como se lê um telegrama curto. E a cidade, pequena como um segredo, fechou as cortinas com a delicadeza de quem arruma um morto no caixão, e no velório fala do clima. Eu terminei a semana do folclore sem mula, obediente, com um gosto de ferro na boca. As crianças sorriram nos desenhos, as mães agradeceram, a diretora me parabenizou pela sensibilidade. À noite, no meu quarto, eu relia minhas anotações e via, entre linhas, a sombra no formato de uma mulher que, de quinta em quinta, vira fogo para apagar sozinha um pecado que tem 2 pecadores. E eu, professora da capital, expert em recorte e colagem, aprendi, tarde, que existem histórias que, quando não ditas, não se apagam. Elas procuram a gente. Às vezes batem à porta. Às vezes, entram sem bater. Se você vier à Alagoa e a cidade te parecer um presépio perfeito, com sua igreja pequena, sua praça de bancos frios, seu queijo famoso e suas montanhas em silêncio, é porque você chegou no dia certo. Se você for embora antes da quinta, vai achar que tudo que te contei é exagero de professor impressionável. Mas se por azar numa quinta você dormir por aqui e o sino bater feito aviso, e um vento quente, velho, entrar pela fresta, e a noite ficar com cheiro de ferro, lembre-se, não fale nome nenhum. Nem o seu, nem o de quem você ama, nem o dele. Porque a mula não tem cabeça, e ainda assim ela sabe exatamente quem chamou. E quando descobre, ela não só vem, ela para do lado de fora,
Escuta sua respiração, aprende o ritmo e leva com ela num estalo tudo o que a cidade tentou esconder. Quanto maior o escândalo, mais fundo o casco dela crava no chão. E quando amanhece, as marcas fumegam na terra como letras de uma palavra que a lagoa se recusa a ler.